Opa, Gus aqui. E aí, né? De que maneira a gente pode melhorar a entrega, a visualização e o retorno dos seus e-mails, né? Testar, 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 testar. Somente o teste vai melhorar a sua entrega, né? Nunca envie um e-mail sem testar. Crie um grupo de testes com e-mails seus do pessoal da sua empresa, nos principais provedores gratuitos, né? Pelo menos uns 12 e-mails distintos. Teste pelo menos em 3 serviços de e-mail diferentes para cada uma das pessoas. Teste no desktop, teste no mobile, o assunto da mensagem. O assunto é parte importantíssima da mensagem. É ali que o usuário decide se ele vai ou não olhar o conteúdo da mensagem. Né? Adicional, o assunto também tem o pré-header. Não deixe o pré-header para depois. Seja honesto. Não adianta criar uma expectativa colocando algo no assunto da mensagem e no pré-header e frustrar o usuário no restante do conteúdo. Clickbait não vale no e-mail. Escreva, reescreva o assunto da mensagem. Perca tempo com isso. Se não tiver bom, refaça até ficar bom. Faça o teste AB. O assunto pode levar mais tempo para ser feito do que todo o resto da ação de e-mail marketing. Então, pessoas preferem títulos que parecem ah, listas, mas cuidado com a pontuação de spam, né? Alguns caracteres não funcionam muito bem no assunto da mensagem. Né? A curiosidade matou o gato, mas antes disso o gato visualizou o e-mail. Fique com isso aí na cabeça. Se puder usar aspectos de SEO no assunto, melhor. Poucos links, mesmo tendo seu site, redes sociais, canais de atendimento, etc., tenha cuidado, mande o usuário para onde ele deve ir naquele momento. Então, menos link é melhor, direcione ele. Dar todas as opções não é melhor nesse caso, né? Tem que dar a ele exatamente o que ele precisa ou o que você quer que ele faça. Então, leve ele primeiro para o seu site, para o seu blog, para a sua lojinha e depois converta. Lá você pode oferecer outras opções que também são de interesse da sua audiência. Call to action. Tem que ter uma área de destaque para provocar o clique. Uma. Se a taxa de clique for baixa, tem alguma coisa errada. Personalização. Personalização é um recurso pouco utilizado, mas é muito eficaz. O usuário tende a se sentir mais confortável, mais seguro quando ele recebe uma mensagem que parece ter sido feita sob medida para ele. É claro, né? Se você mandar fazendo de conta que é o banco dele, ele não vai gostar. Mas lembre-se também que o e-mail é um recurso facilmente compartilhado. Então, não utilize informações críticas nessa personalização, sob pena de criar problemas de segurança, inclusive em algum momento. Segmentação, né? Segmente sempre a sua lista, se não na origem, a partir do comportamento do pós-envio. Né? Algumas ferramentas fazem isso para você, inclusive. Teste AB. Se não tiver disponibilidade para criar pelo menos 2 peças distintas de HTML, que você pode fazer um teste AB com assuntos diferentes e a mesma peça. A diferença no resultado pode ser assustadora, inclusive quando você está em dúvida em qual assunto utilizar na mensagem. Faça um teste AB, mande os dois e o resultado que der melhor, a ferramenta vai enviar para você. Né? Abuse do teste AB. Tá? E o conteúdo textual, não adianta todo o resto se o conteúdo tiver muitas palavras que pontuam nos filtros de spam. Ah, mas é só 0,1 ponto para cada termo. Sim, vai somando isso tudo. O ranking do spam é um somatório, né? Cada lista tem seus próprios critérios de pontuação, então atente para utilizar o mínimo de palavras pontuadas, se não puder evitá-las, né? Cuidado com as palavras de eventos sazonais, Dia das Mães, Natal, etc. Nessas épocas, o cuidado tem que ser redobrado, Black Friday. Eventualmente, para determinado público, e-mails mais simples, contendo basicamente texto, tendem a ter um resultado acima do esperado. Né? Você pode tentar isso de vez em quando e verificando com seus testes, inclusive com o teste AB. Né? Uma peça mais elaborada, uma peça mais simplificada e o mesmo assunto também pode funcionar. Também pode facilitar pensar na audiência como pessoas, ao invés de pensar o todo. Né? Isso pode lhe dar uma visão mais adequada em como personalizar ou segmentar melhor as mensagens. Né? Não tenha medo de compartilhar o seu conteúdo com o seu público. Mas que tipo de conteúdo? Produtos, conteúdo de serviço, os posts do seu blog, depoimentos, eventos que você participou, fotos, recursos infográficos, depoimentos, qualquer coisa. Tudo é relevante. Então, gostou? Então, confere a postagem no blog, tem um link aí na descrição do vídeo e obrigado.